Bom, pessoal, hoje o tema é um tema bem interessante, né? Porque vou falar sobre as pessoas que nadam por hobby e querem completar uma maratona aquática. E nadar por hobby, né, não é uma coisa que são só as pessoas que querem começar hoje. Tem muita gente que já começou a nadar maratona aquática porque fazia natação por hobby. Grande parte das pessoas que migraram para a maratona aquática, ou que começaram a andar maratona aquática, né? E eu falo isso com propriedade porque em 2006, quando eu conheci a maratona aquática, o grupo, né, que a gente levava, eu e minha esposa, a Larissa, a gente levava para as competições, eram grupos de alunos de academia, alunos que frequentavam a academia, nadavam, né, no dia a dia ali, e a gente fez um convite e deu certo. Então a gente fazia simulados na represa, ia para algumas provas, eram bem poucas as provas que tinham ainda, né? Eu, por não conhecer as provas também, ficava um pouco inseguro de levar em qualquer prova, então eu ia naquelas que tinham um pouco mais de nome, enfim. Então assim, parece que, né, quem está entrando na live agora, parece que assim, eu não nado só por hobby, então não importa para mim o assunto, mas importa, porque todo mundo nada por hobby. No fundo, todo mundo nada por hobby, né? O atleta amador, ele nada por hobby. E levar isso em consideração é uma coisa muito importante, porque não tem aquela cobrança excessiva que você coloca um objetivo e depois, quando acaba esse objetivo, você não quer fazer mais nada. Você fala, nossa, chega, cara, não posso mais ver a água e tal. Quando vira uma obrigação, né? Quando o hobby vira uma obrigação, perde aquele prazer inicial que você tinha quando começou a fazer a modalidade, né? Então, o hobby ele está presente. A natação é um hobby de grande parte. Então, por isso que é um tema que eu resolvi fazer, né? Às vezes a pessoa que está começando, ela faz por hobby, né? Pelo dia a dia ali, pela saúde física, pela saúde mental, né? Para poder mexer o corpo, para sair um pouco de casa, mas ela nem percebe que aquele hobby, ela não tem noção que aquele hobby ele pode ser mais prazeroso ainda. Quando a gente tem um propósito dentro do que a gente está fazendo, do hobby que a gente está praticando ali no dia a dia, fica muito mais prazeroso, né? Então, por exemplo, quando você aprende as zonas de treinamento, o que é o A1, A2, o A3, o anaeróbico, você fica mais motivado, porque você tem um parâmetro ali para seguir, né? Quando você quer fazer uma primeira maratona aquática, você nada e você quer fazer uma primeira, olhou lá e fala, nossa, cara, essa praia eu viajo sempre com a minha família, vai ter uma provinha ali, eu quero fazer uma prova lá. Você vai lá, então você se motiva. Então assim, sem ter muita noção, as pessoas podem melhorar esse hobby, tendo um propósito diferente de só ir lá e nadar. E aí quando tem isso, né, quando esse hobby ele tem essa motivação a mais, seja as zonas de treino, seja a evolução na performance em tempo, seja viajar com a família, ou seja completar uma travessia, quando tem essa noção, a pessoa se motiva mais. E aí é uma bola de neve, né? Porque o aluno motivado, ele vai frequentar mais a academia. E quem tem academia, o negócio vai virar mais. Quem é personal, né, os professores que estão assistindo, quem é personal, se você faz esse hobby virar um prazer e virar uma motivação, também vai ter mais cliente ali, que você é personal, vai ter o cliente por mais tempo. Né? A academia, ao invés de ter aquele cliente que frequenta 6, 7 meses, vai ter o cliente frequentando 12 meses. Porque são alunos que se dedicam, né? Então, é muito importante transformar esse hobby num prazer, numa motivação cada vez maior, né? Agora, lembra que isso tem que continuar sendo um hobby. Isso é muito importante. Vai continuar sendo um hobby. Eu vou falar de alguns parâmetros para vocês, né? Sem vocês quererem, sem um atleta, né? Sem um aluno, porque às vezes tem professor falando, né? Eu fico confuso que eu falo com o professor e com o atleta ao mesmo tempo. Mas assim, sem você tirar o prazer da pessoa, você vai conseguir motivar. Então eu vou falar de alguns parâmetros aí para vocês, né? Que continue com o hobby, né? Que o seu aluno continue como hobby e mantendo o prazer,
Lembra sempre disso. Manter o prazer. Se o atleta, se o aluno, se você começa a não ter prazer mais nesse hobby, isso é um problema. Porque um hobby que te fazia tão bem fisicamente e mentalmente, de repente vira uma obrigação, não é legal, é que nem aquele trabalho que você não gosta. Não vale a pena. Então, o primeiro de tudo é você perder aquele medo da mudança. Porque transformar o hobby num prazer vai gerar uma mudança. Todo dia você cai na água lá, todo o dia o atleta cai na água, né? O professor passa aquela aula bem básica. 200 nadando, 200 de perna, 200 de braço, 4 de 100 nadando, 100 solto. Legal, 1.100. Aí chega no outro dia, só inverte a ordem. 200 nadando, 200 de braço, 200 de perna, 8 de 50, 100 solto. Qual a intensidade? Qual o intervalo? Qual o estímulo de estilos diferentes? Qual o material? Né? Então, assim, qual que é o estímulo? Qual que é a motivação que o aluno tem? Então, esse hobby vai chegar uma hora que ele vai fazer assim, tá frio, não vou hoje. Ou senão, tá chovendo, não vou hoje. Ou senão, tá férias, então férias eu vou ficar em casa sem fazer nada. Então, até aquela coisa da saúde física e mental acaba ficando para trás, porque não tem um estímulo. Então, a primeira coisa importante de fazer quando você gosta, quando você quer transformar o seu hobby numa motivação ainda maior e transformar num prazer ainda maior, a primeira mudança é você não ter medo da mudança, né? Você não ter medo que vai cansar um pouco mais, que você vai ter que pensar um pouco mais na sua técnica, que você vai ter que se concentrar um pouco mais, porque isso não vai ser uma obrigação, isso vai ser uma coisa natural. E aí, para os professores que estão assistindo, é importante que você consiga fazer isso com o seu aluno, com o seu atleta, naturalmente. Né? O nosso papel não é só entender a fisiologia, não é só entender como montar um treino, e sim saber como motivar o atleta através das palavras, através dos gestos, através de um olhar, através de uma interpretação, de você olhar o atleta, falar assim, cara, ele está cansado, vou mudar o treino hoje, né? Vou colocar um material. Ele chega cansado já, você fala, puto, o treino hoje não ia ter pé de pato, mas esse aluno gosta, né? Essa aluna gosta de um pé de pato, vou pôr pé de pato. Enfim, tudo pode ser motivação. Então, quais são aí os parâmetros que a gente tem para motivar os nossos atletas, né? Para motivar essa pessoa que quer transformar o hobby num prazer duradouro. Primeiro, saber as zonas de treinamento, o A1, o A2, o A3, porque as zonas de treino, além de tirar da zona de conforto, de ficar fazendo sempre a mesma coisa, vai gerar uma adaptação no organismo, né? Então, as zonas de treinamento vai gerar uma adaptação no organismo. Então, a pessoa vai começar a evoluir na performance e não ficar atrasando a performance. Quem nada sempre, né? Eu sempre falo isso, quem nada sempre na mesma intensidade, o corpo ele se adapta de tal maneira que ele começa a perder rendimento. Então, o primeiro parâmetro que é muito importante é ensinar as zonas de treinamento. O que é o A1, o que é o A2, o que é o A3, o que é o anaeróbico. Aí um segundo parâmetro que é muito importante é o tempo. Agora que já sabe o que é o A1, o A2, o A3, o anaeróbico, e que tem essa percepção, é pegar o tempo. Então, o professor que está ali na borda, ele vai pegar o tempo, quando for A1, quando for A2, quando sempre vai pegar o tempo. Porque é um parâmetro que a gente tem de evolução. É um parâmetro que o aluno tem para se motivar, né? Para ter uma cobrança natural ali. Então, o tempo, né, que está chegando é importante. E se você treina sozinho, o relógio. E não precisa ser um relógio com GPS e tudo mais, não. Um relógio simples que tenha cronômetro, basta. Né? Tem aqueles relógios da Timex, né? Que antes era super caro, hoje em dia já está muito mais em conta. Qualquer relógio que compra pela internet, aí que é prova d'água, tem cronômetro, fechou. Ou até relógio de borda de piscina. Tem o relógio eletrônico, tem o relógio, tem o digital, né, eletrônico, eu esqueci o nome do outro. Mas tem, né, o de ponteiro ali. Então, assim, parâmetros a gente tem. Então, primeiro, as zonas de treinamento. Segundo, pegar tempo. Terceiro, saber usar os materiais. Os materiais é muito motivante. Quando o aluno, mesmo que você trabalhe na mesma intensidade, se você trocar o material,
tá? Se você é técnico, se você é professor, você é aluno, atleta, que treina sozinho, se você sabe trabalhar bem com os materiais, cara, o treino se torna muito motivante, porque você vai ter essa mudança durante os treinos, você vai ter uma alteração muscular naquilo que você está fazendo. Então, se você usa pé de pato, você vai usar mais músculo da perna. Se você usa palmar, você vai usar mais músculo de membro superior, né? Se você usa o snorkel, você não vai fazer a respiração, vai ter que se concentrar mais na respiração, né? Então, assim, cara, a Laila tá até falando, a live é para mim hoje. A live é para todo mundo, porque eu vou ser bem honesto, eu fui atleta minha vida inteira, né? Desde os 4 anos aí, eu fui atleta. Eu tenho que comentar, pessoal, entrou um Samir na live. É o primeiro Samir, muito bem-vindo, viu, Samir Tel? É o primeiro Samir que eu vejo entrar numa live. Então, desculpa, quebrei a linha de raciocínio aqui. Mas eu fui atleta a minha vida inteira. E hoje, a natação é um hobby para mim. A natação faz muito bem para minha cabeça. A natação faz eu perceber cada vez mais o meu corpo, né? Faz eu me conhecer, faz eu aceitar melhor o meu corpo. Eu aceitar, eu digo assim, de uma maneira geral, tá? Aceitar meu corpo assim, que, pô, hoje eu tô com 38, tá diferente de quando eu tinha 26 anos. Então a minha estratégia no treino, o ritmo de braçada, a técnica, os detalhes é o que vai me fazendo, vai me motivando e vai me trazendo esse desafio no dia a dia. Então é um hobby. Quando eu vou em competição, eu curto a competição, né? Eu cheguei à prova, o canal de Ilhabela, por exemplo, teve um momento ali que eu estava fazendo tanta força que eu parei. Falei assim, não deu, cara, deu pra mim. Eu não quero mais fazer força. Eu parei, respirei e falei, a partir de agora eu vou curtir a prova. E por incrível que pareça, aí eu comecei a nadar sozinho e eu ultrapassei 5 pessoas, né? Cheguei em quinto geral ali e ultrapassei 5 pessoas. Foi sorte? Cara, não sei se foi sorte, mas foi uma experiência. Foi uma experiência muito legal. Porque daquele momento, até 2,5 km eu estava fazendo força, competindo. E aí eu cansei, eu falei, vou mais leve. Eu vou fazer com que isso seja um hobby para mim e eu vou curtir esses últimos 1,5 km que tinha de prova. E no fim eu encaixei melhor minha técnica, eu nadei mais consciente, eu consegui sentir muito mais onde estava a correnteza, eu consegui entender o ambiente. Por quê? Porque era um hobby. Era um hobby prazeroso, que transformou esse hobby, esse prazer, numa performance. Que essa performance levou para um resultado. Agora, faz essa ligação para a vida. Quando você faz uma coisa que você gosta, né, que vira um hobby, né, vira um hobby. Aí esse hobby, você se dedica nele. E aí você começa a perceber cada detalhe desse hobby. E você curte tanto que começa a aparecer resultado. E aí aparece resultado, você fala, cara, esse hobby pode ser um bom negócio, vira uma empresa. E essa empresa é o que te sustenta. Quantos empresários não é assim que conseguem fazer, né? Então, assim, olha como a natação ensina, né? Olha como a natação ensina. Muito legal essa experiência que a natação traz, né? Então, voltando aos parâmetros, né? Zonas de treinamento, tempo, e aí eu parei falando dos materiais, e aí eu viajei, né? Mas falando dos materiais, então, saiba trabalhar com os materiais. Se você trabalhar na mesma intensidade com o material, você já está trabalhando estímulo diferente. Então, se você fizer 10 de 100, braço palmar em A1, descansando 15, e depois você fazer, se você fizer 10 de 100, crawl com pé de pato, nadando crawl com pé de pato, com 15 de intervalo, você está variando o treino. Também é A1, é o mesmo 10 de 100, é os mesmos 15 de intervalo, mas você está mudando o estímulo. O estímulo de braço palmar é um estímulo membro superior, perna parada, a frequência cardíaca sobe menos. Quando você põe o pé de pato, a frequência cardíaca ela sobe mais rápido. O tempo vai ser mais baixo, a frequência cardíaca sobe mais rápido, mas o A1 é o A1, não importa. Então, assim, para o coração, você vai estar trabalhando a mesma coisa, mas muscularmente falando, você está trabalhando grupos diferentes. Então, são tantas variáveis que a gente tem na natação, né? Variáveis de estímulo cardiovascular, variáveis de estímulos musculares,
variáveis de estilo de técnica, né? Variáveis de intervalo de descanso, variáveis de metragem, variáveis de volume de treino, variáveis de volume na semana. Assim, ó, as variáveis, elas, no meu ponto de vista, elas são infinitas, porque dá para fazer várias combinações. E tudo isso transforma o hobby num prazer ainda maior. Então, se você nada por hobby, se você nada porque gosta, se você nada porque a natação ela te traz essa saúde física e mental, se você aprender a trabalhar com alguns parâmetros, você vai ver que ela vai se tornar mais prazerosa ainda. E aí esse prazer, ao invés de durar 6, 7 meses, esse prazer vai durar um ano inteiro, né? E para você que tem negócio, para você que é personal, que é técnico de equipe, que é dono de academia, para você que trabalha na área, você transformar esse hobby, transformar a natação, que já é uma coisa fantástica de fazer. Eu sou suspeito, óbvio, né? Todos nós aqui que estamos assistindo, a gente é suspeito que gosta. Mas transformar essa modalidade numa coisa que te ensina todos os dias, que te traz um desafio todos os dias, e que o prazer está sempre presente, isso vai fazer uma diferença muito grande. Tá bom? Então, pessoal, como eu disse agora há pouco, as variáveis são muitas, as variáveis são infinitas, por isso que as lives também, elas não acabam nunca, né? São sempre novos temas aí que eu trago, baseado no que vocês solicitam também. E esse tema do hobby é um tema que foi solicitado. Uma pessoa falou assim: eu só nado por hobby, mas eu queria muito nadar uma maratona aquática, será que eu consigo? E não é uma pessoa, várias pessoas perguntam isso para mim, né? Eu nado por hobby e gostaria de terminar uma maratona aquática, será que eu consigo? Então, olha só, é uma pergunta muito aberta, né? Tem várias perguntas que eu recebo, que a gente recebe, que são perguntas muito abertas, assim, porque você nada só por hobby, quer terminar uma maratona aquática, mas o que é esse nadar por hobby? Você nada quantos metros por dia? Que material você usa? Que intensidade você nada? Você faz treino intervalado ou treino contínuo? Você varia as intensidades ou não varia a intensidade? São muitas variáveis, né? A Beth colocou, é muito motivante pegar uma planilha diferente todos os dias, sempre um novo desafio. Exatamente, né? A Beth ela faz assessoria com a gente, né? Na assessoria Samir Barel, que é online, né? E cara, todos os dias são treinos diferentes, né? Outros alunos aqui, eu vi o Thiago Cevá aí também, todos os dias são treinos diferentes, eu não repito o treino. E olha, eu trabalho com a natação desde 2010, que eu faço planilhas de treinamento, né? Mas que eu prescrevo treino desde 2001, né? Faz 20 anos que eu trabalho com natação. E eu sempre tive minha agenda, quando eu era mais jovem, né? Quando eu era estagiário, eu tinha minha agenda. E aí eu anotava as coisas, né? Eu anotava os treinos. E depois, quando eu tive meu computador ali, eu fui ter meu computador em 2005, né? Na época que eu fui fazer minha monografia lá, eu ganhei um computador de um aluno, porque eu sempre usava da faculdade. E ele falou: cara, Samir, você vai para a faculdade, você falou que você faz a monografia? Ele falou: você não faz na sua casa? Eu falei: porque eu não tenho computador. Né? E aí ele falou assim: cara, mas você não tem computador? Em 2005 você não tem computador até hoje? Eu falei: não. Ele falou: então. Aí no dia seguinte ele apareceu com um computador para mim. Você vê como tem gente boa nesse mundo, né? Esse aluno chama Jaime, né? Ele tá vivo até hoje, já era um senhorzinho na época, mas que coração, assim. Aproveito até a live para agradecer, mesmo ele não estando presente, mas agradecer essas atitudes, né, que vêm do coração aí das pessoas. E aí o computador, o que eu faço? Eu tenho treinos desde 2010 no computador, todas as planilhas. Eu não repito um treino. Confesso para vocês que eu, assim como outros técnicos, o que a gente faz? A gente pega treinos que já foram feitos, olha para ter uma ideia e adapta aquele treino. Então não é um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Alguns técnicos dão um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu pego o treino e adapto, porque é muita falta de criatividade fazer sempre o mesmo treino. A natação ela tem muita variável, como eu disse, de intensidade, material, intervalo e tudo mais. Beleza? Pessoal, então é isso a live de hoje. Nado por hobby, quero terminar minha maratona aquática, consigo? Consegue. Você consegue terminar sua maratona aquática e você consegue transformar esse hobby
num prazer ainda maior. Você consegue transformar esse hobby numa vida assim eterna, nadando e se divertindo. Agora, muito cuidado para não transformar seu hobby numa obrigação, sempre num prazer, tá bom? Pessoal, amanhã a gente se vê de novo, vou fazer mais uma live amanhã, sempre nesse horário, entre 8h20, 8h30, 8h35, é sempre esse horário que eu estou presente aqui com vocês, tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Foi uma live que eu falei bastante da parte técnica aí, né? Da questão de como motivar esse hobby, mas principalmente que o hobby é um prazer que a gente tem na vida, e assim como aquilo que a gente ama fazer, muitas vezes se transforma na nossa empresa, e aí o sucesso, ele com certeza acontece. Valeu, pessoal, um grande abraço para vocês, viu?